a minha igreja. Eu participo ajudando sempre que posso em todos os TBMs, estive presente em todos, e eu fico muito feliz de saber que Ribeirão Preto tem um TBM, e quando eu venho realmente eu me sinto em casa, que realmente é uma extensão lá da nossa, a gente chama Igreja Mãe, muito parecida, e realmente eu me sinto em casa. Para mim é sempre um privilégio estar na casa de Deus. Eu costumo dizer, é uma frase que eu escutava dos púlpitos e hoje eu repito bastante: não existe outro lugar melhor para estar a não ser na casa de Deus. Então, eu estou muito feliz junto com a minha família, junto com a minha sogra e meu sogro. Já viu pessoas viajarem com o sogro e a sogra? Eu e a Elins, nós não somos muito normais, não, a gente faz isso. A Elins já viajou com a minha mãe e com o meu pai, eles já estiveram aqui, por exemplo. Eu já viajei com a dona Eva 2 vezes, de férias, irmãos, eu levo a sogra. E agora com os seus irmãos. Realmente para nós é uma grande alegria, era uma vontade muito grande da Elins, viajar com o pai e a mãe, e Deus nos abençoou e deu certo desta vez. Bom ver cada um de vocês. Eu, para nome, irmãos, eu sou péssimo. Agora, há pouco eu encontrei com o Lucas. Acho que é a primeira vez que eu escuto o nome deles. Mas eu posso ver uma pessoa 10 vezes, aí até eu conseguir gravar o nome. Então, eu lembro do rosto de alguns, mas o nome, me desculpe se eu for conversar com você e não falar seu nome. Eu sou péssimo. Meu nome, os irmãos já viram, eu sou o evangelista Zander. Quem não conhece, eu sou ordenado evangelista pelo Templo Batista Maranata, lá do Sudoeste. Eu não sou pastor, não sou missionário, não tenho tempo integral na obra de Deus. Então, entre aspas, bem grandes, eu não tenho ministério de tempo integral, mas todo crente tem um ministério. E meu ministério é servir, é ajudar. Então, eu sempre estou à disposição do pastor Rômulo. Eu não faço parte da equipe de trabalho, mas eu falo para ele, ele sabe disso. Eu faço parte da equipe de ajuda. Sempre que ele precisa, eu sempre estou disponível. Então, eu agradeço a confiança da igreja, a confiança do pastor Rômulo. Uma coisa que eu oro sempre é o desejo do meu coração. Deus sempre me ajude a ser uma pessoa confiável. É um dos maiores desejos que eu tenho. E eu agradeço a Deus pelo pastor Rômulo, pela confiança. E mais uma vez, nós estamos alegres e é um grande privilégio estar aqui nesta manhã. Eu gostaria de falar nessa manhã sobre missões. O pastor Rômulo pediu para que eu falasse sobre missões e realmente é o assunto que na maioria das vezes eu falo. Irmãos, vocês estão de frente de alguém que ama missões, vive missões, degusta missões, respira missões. Eu fui salvo por Jesus Cristo através de missões. Eu pude servir a Deus, falando para os jovens ontem, passaram-se 28 anos de convertido. E eu olho para trás e eu sou extremamente feliz e agradecido por causa de missões. Então, a minha razão de existir como crente é missões. Esta igreja só existe por causa de missões. Eu gostaria de falar nisso nesta manhã. E gostaria de falar sobre o exemplo de um povo que nós conhecemos. Todo pregador prega nesse texto quando ele fala sobre missões. Eu nunca vi um pregador que não usou esse texto falando sobre missões. Aprendendo missões através do exemplo. Eu gosto de ver a Bíblia porque Deus ele deixou diversos exemplos de várias coisas na Bíblia. E os macedônios, nós vamos falar sobre eles nessa manhã, são um grande exemplo para nós de como se envolver na obra de Deus. Exemplo, Deus nos deixou exemplo. E até no dia a dia, como é bom quando você tem exemplo para algumas coisas. Por exemplo, eu sou empresário e eu tenho ido bem como empresário porque eu tive um bom exemplo de empresário. Eu tive o grande privilégio de trabalhar com um homem crente, um empresário crente, e eu pude seguir o exemplo daquele homem, como ele era fiel a tudo, como aquele homem gostava das coisas certas. O nome dele é Daniel Lande, a filha dele frequenta o TBM Sudoeste, e como eu fui abençoado de ter um exemplo, porque ser empresário no Brasil e achar um exemplo, meu amigo, como é difícil. Eu tive a sorte, entre aspas bem grandes, o privilégio de ter o exemplo de um bom crente para ser um bom empresário. Como crente, eu tive o grande privilégio também de ter um excelente exemplo chamado Pastor Rômulo. Que grande exemplo de vida cristã. Então, como é bom quando nós podemos ter exemplos, e a Bíblia faz isso conosco, ela nos deixa exemplo. Então, eu quero nessa manhã usar um exemplo
de um povo que serve de exemplo para nós, para a obra missionária. Para isso, segundo aos Coríntios, capítulo 8, nós vamos ler dos versículos de 1 até o versículo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Os irmãos puderem, se coloquem de pé, para que nós possamos ler este texto. Segundo aos Coríntios 8, de 1 a 5. Diz assim também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos, que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não fizeram somente como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Eu vou repetir o 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece meu coração e sabe da alegria de poder estar na casa do Senhor. Que bênção, meu Pai, que privilégio. Obrigado por poder estar especificamente hoje em Ribeirão Preto, nessa igreja maravilhosa, onde o Senhor preparou para que pessoas pudessem servi-lo e adorá-lo. Nós estamos diante da palavra do Senhor nesse momento, já cantamos e adoramos ao Senhor. E esse momento da palavra do Senhor eu quero colocar diante da tua presença, pedindo que o teu Espírito Santo nos auxilie e nos ajude para que nós possamos entender, praticar a palavra do Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido da palavra de Deus. Como eu disse, quase todos os pregadores, quando vão falar sobre missões, uma hora ou outra vai usar o exemplo dos macedônios. Essa é uma passagem marcante na palavra de Deus. Como eu disse, já ouvi muitos pregadores. E da última vez, meus irmãos, eu vou confessar um pecado. Geralmente pecado a gente confessa para Deus e fica caladinho, mas eu vou confessar um pecado. Quando o preletor da nossa última conferência missionária pregou na nossa igreja. E ele usou esse texto. E quando ele falou o texto, eu pensei, vocês vão pensar que, será que evangelista pensa isso? Pensa. Eu pensei assim, mais uma vez uma mensagem neste texto. Eu já sei, ele vai falar sobre a pobreza dos macedônios, eles se entregaram, aí depois eles se deram a Deus, depois deram uma oferta acima. Irmãos, eu confesso, eu cometi esse pecado. Mais uma vez, só que como todas as vezes que isso acontece, mais uma vez Deus me deu uma grande lição. E quando ele começou a pregar, sim, ele tratou dos assuntos tradicionais, a pobreza dos macedônios, a oferta pessoal antes da oferta financeira, o rogo para ofertar. Mas, meus amados, de repente eu comecei a entender algumas coisas que eu já tinha visto, lido várias vezes e ainda não tinha conseguido entender. E mais uma vez, Deus aplicou uma lição na minha vida. Meus amados, a palavra de Deus, ela é inesgotável. Você pode ter 50 anos de convertido, você pode ler a Bíblia 180 vezes. Deus sempre tem o que te ensinar quando você lê a palavra de Deus. E naquela mensagem eu pude perceber alguns detalhes desta história que eu nunca havia me atentado. E Deus falou comigo profundamente. E eu pude ver através da vida dos macedônios e extrair desta história algumas lições a mais sobre missões através do exemplo dos macedônios. Eles sim, meus amados, são exemplos que vão além daquilo que tradicionalmente nós observamos. Como eu disse, a pobreza dos macedônios, a oferta primeiro ao Senhor, rogar para poder ofertar, vai além disso. E eu gostaria nessa manhã de mostrar o que aprender com os macedônios na prática, para que nós possamos nos envolver mais na obra do Senhor e também na obra missionária. Nós vamos ver nesta mensagem o que os macedônios entenderam em relação à obra de Deus, em relação à vida cristã, que pode fazer com que nós possamos também seguir o seu exemplo e sermos mais efetivos servindo a Deus e sendo um instrumento na obra missionária. Em primeiro lugar,
Em se tratando da obra de Deus, os macedônios entenderam que a salvação chega aos perdidos através de mensageiros. Olha só, segundo aos Coríntios 8:1, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como eu disse, eu já li a Bíblia, meus amados, cerca de 17 ou 18 vezes inteira. Fora as vezes isoladas, só Novo Testamento, só Velho Testamento, só Salmos, só Provérbios, só os livros de Paulo, fora isso. E em 28 anos de convertido, às vezes a gente lê a Bíblia e um detalhezinho passa. Quando eu li aqui, eu só entendia a igreja da Macedônia, os crentes da Macedônia. Mas dessa vez eu vi aqui que está no plural, dada às igrejas da Macedônia. Aqui havia mais de uma igreja naquela região. Quando Paulo menciona os crentes da Macedônia, ele está mencionando vários crentes daquela região. Então, quando Cristo veio, cumpriu o seu ministério, morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus, o Espírito Santo desceu, e agora Deus separou pessoas para que pudessem então pregar o Evangelho e espalhar esse Evangelho por todas as regiões e até os confins da terra, como diz a palavra de Deus. E quando nós chegamos aqui neste momento, quando Paulo está falando dos macedônios aos coríntios, ele está falando das ofertas, mas ele mostra que havia vários crentes naquela região. Então nós podemos ver que no passado, Deus usou profetas, e hoje Deus usa missionários para que a obra de Deus vá adiante. Olha só Atos, capítulo 16, versículos 6 a 9. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo, de noite, teve uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Como eu disse, o Espírito Santo havia descido, o Evangelho agora começava a ser pregado, igrejas estavam começando, Paulo e os outros apóstolos e outros obreiros se virando para que o Evangelho chegasse aqui, chegasse ali, e eles tentando socorrer aquela região. De repente, Deus usa o Espírito Santo para tocar no coração do apóstolo Paulo, e ele ouve o clamor da Macedônia: passa a Macedônia e nos ajuda. Aquela região ouviu do burburinho que estava acontecendo, o Evangelho estava sendo pregado, igrejas começavam a ser plantadas, e agora eles queriam conhecer o que estava acontecendo. Esse clamor dos macedônios, aquela ajuda, era uma ajuda espiritual, ajuda por salvação. E como no passado Deus havia usado profetas para espalhar o que Deus queria ao povo, e Deus levantava profetas para que levasse o recado, agora Deus estava levantando missionários, homens fiéis que dedicavam suas vidas para pregar o Evangelho em várias regiões. E agora, diante disso, Deus levanta missionários. As igrejas da Macedônia eram frutos da obediência desses homens. Olha só, versículos 10 a 12. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia. No dia seguinte para Neápolis, dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. É uma colônia, estivemos ali alguns dias nesta cidade. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, capítulo 18, versículo 5 de Atos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era Cristo. Agora Atos 20, versículo 1. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir à Macedônia. Meus amados, veja que os macedônios foram alcançados porque homens fiéis obedeceram ao chamado do Senhor. E agora eles foram alcançados. Agora havia igrejas, agora haviam pessoas salvas naquela região. O clamor foi feito, homens ouviram, obedeceram o chamado de Deus. Deus enviou, e agora ali haviam pessoas salvas, gratas, com coração grato, porque a salvação chegou àquele lugar por causa da obediência de homens fiéis.
Por isso, os macedônios são exemplos para nós, de dedicação para a obra de Deus, porque eles não somente receberam, não ficaram apenas recebendo a palavra de Deus, mas agora, quando Paulo menciona aqui os macedônios aos coríntios, nós podemos ver que agora eles são gratos porque eles foram alcançados, eles entenderam, eles queriam participar, porque a salvação chega a outros povos através de mensageiros. Eles entenderam isso. Meus amados, o TBM, como eu disse, é fruto de obediência. Quando eu estou aqui, eu sempre uso esse exemplo e vou usar toda vez que Deus me direcionar. Porque essa igreja existe porque alguém lá nos Estados Unidos, chefe de uma gangue, é alcançado pelo Evangelho, aceita a Cristo como Salvador, se dedica, ouve o chamado de Deus, obedece, chega no Brasil e começa a pregar a palavra de Deus, e começa a plantar igrejas, e essa pessoa alcança alguém chamado Rômulo, que ouve a palavra de Deus, cresce ouvindo a palavra de Deus, é chamado, aceita a Cristo, obedece o chamado de Deus, se prepara e vai parar lá em Goiânia, uma das cidades do Uai, nos rocerões de Goiânia, lá no centro-oeste, e lá pessoas ouvem, e lá igrejas começam, e lá pessoas ouvem, e agora, pastor Rômulo começa em Aparecida, pastor Rômulo começa lá em Londrina, pastor Rômulo começa lá no Cerrado, pastor Rômulo começa lá em Ribeirão Preto. Os macedônios entenderam isso. A igreja, ela vai à frente, o evangelho chega através de mensageiros, homens fiéis. Os macedônios entenderam isso. Em segundo lugar, meus amados, podemos ver através do exemplo dos macedônios, é que eles entenderam que a obra de Deus começa com mensageiros e se estende a outros instrumentos, não somente os mensageiros. Olha só, versículo 2, como em muita tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Algo que os macedônios entenderam, que serve de exemplo para nós, é que a obra de Deus não é feita somente pelos pastores, pelos missionários. Irmão, se fosse só os pastores, só os missionários, a igreja não chegaria em lugar nenhum, é muito pouco. Eles não conseguem fazer todo o serviço e fazer a obra de Deus se expandir sozinhos. E os macedônios entenderam isso. Eles viram que a obra de Deus é para pessoas resilientes. Veja só como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo. Uma pessoa resiliente é aquela que se adapta e se recupera bem diante das dificuldades, das adversidades. Resiliência não significa não sentir dor ou sofrimento, não ser impactado pelos problemas, mas é a capacidade de usar as dificuldades e as oportunidades para crescimento e desenvolvimento. E através dos macedônios nós podemos ver essa característica. Um crente firmado no Senhor tem que ter essa característica. Olha só, 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Romanos 5, de 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança. Quando nós lemos a história dos macedônios, nós podemos pensar assim, coitadinhos, muita prova de tribulação, nós sempre destacamos a pobreza dos macedônios, mas eram pessoas resistentes, firmes, que nada disso, nada das tribulações impactava e deixava eles de braços cruzados, eles queriam ser um instrumento. Eles viram que a obra de Deus é para pessoas resistentes, firmes. Sim, meus amados, os problemas acontecem e enquanto você viver neste mundo, não queira viver aqui sem problemas e tribulações, porque não é difícil, é totalmente impossível. E se você parar por causa dos problemas e das dificuldades, você vai ficar parado. Eu costumo falar para as pessoas, quando eu falo com um funcionário, alguma coisa sobre ir para frente, crescer, ter sucesso na vida, eu costumo dizer que os problemas chegam. Sim, eu entendo que você tem problema, mas eu gosto de fazer uma pergunta: o mundo parou por causa dos seus problemas? Quando você para e está lá sofrendo por causa de alguma coisa, o mundo não parou junto com você, ele continua.
ou você levanta, sacode a poeira e vai para frente, porque o mundo vai, você vai ficar para trás. E os macedônios entenderam isso, não interessavam os problemas, eles passavam por cima e queriam ser um instrumento na obra de Deus. Eles entenderam, é para pessoas resistentes, fortes, que querem fazer alguma coisa, mas eles entenderam mais uma coisa: a obra de Deus é para rico e para pobres. E como, versículo 2, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Olha só Provérbios 22, 2. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. Os macedônios nos mostram, através do seu exemplo, que a obra de Deus é para todas as pessoas. Não interessa a condição financeira, rico ou pobre. Não interessa como a pessoa é, qual a profissão, a escolaridade. Deus deseja usar todas as pessoas para que possam ser instrumentos em sua obra. E os macedônios entenderam isso, eles queriam participar. Eles haviam sido alcançados. Agora eles sentiam que podiam fazer alguma coisa, apesar de todos os problemas, apesar de toda a sua pobreza. Eles queriam ser instrumento, e Deus usa todos, meus amados. Deus deseja usar todo tipo de pessoa. E nós podemos aprender isso com os macedônios. Podemos ser instrumentos. Eles haviam sido alcançados por mensageiros e agora eles queriam ser instrumentos também junto com os mensageiros. Eles entenderam. A obra de Deus começa com pastores, começam com missionários, mas Deus quer usar outros instrumentos para que seja uma grande bênção. Eu pude viver isso quando começou o Templo Batista Ebenezer, uma das nossas igrejas. A primeira igreja começada pela igreja mãe. Na época foi um missionário para aquela igreja, mas aquela igreja contou com uma equipe já de começo, que não eram chamadas, que não tinha salário, que não tinha ofertas, eram pessoas do dia a dia, trabalhadores, mas que dedicaram suas vidas para que aquela igreja estivesse viva hoje, servindo a Deus, sendo mais uma igreja como instrumento de salvação. E 3 pessoas se destacam, que aquela igreja precisa ser extremamente grata por essas pessoas. Irmão Geraldo, que os irmãos conhecem, que ainda não era missionário. A irmã Kelly e a irmã Cida, que está naquele quadro, que também não era missionária. Mas dedicaram as suas vidas como instrumentos para que aquela igreja estivesse viva até os dias de hoje. O mesmo aconteceu, Londrina, a Aparecida de Goiânia. Em Aparecida, quando Deus enviou o pastor Everton, ele, Cláudia e Evelyn, não era suficiente. E Deus destaca uma família, Divina, Aguimar e os seus filhinhos. E Deus usou não só os missionários, mas usou outros instrumentos para que aquela igreja estivesse viva até hoje e servindo a Deus. Os macedônios entenderam isso. Sim, a obra de Deus é feita por missionários, pastores, mas eu posso ser um instrumento. Terceiro lugar, através do exemplo dos macedônios, nós podemos ver que eles entenderam que a obra de Deus, Ele usa o seu povo e é Ele que providencia o recurso. Capítulo 8, versículo 3, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. E agora nós chegamos no auge do que Paulo queria usar como exemplo, a oferta financeira que aquele povo estava fazendo. Quando Paulo menciona os macedônios, ele está tratando sobre os coríntios, sobre uma oferta que estava sendo recolhida naquela região e várias outras. Humanamente falando, Paulo e os outros obreiros, os outros apóstolos, poderiam sim deixar a Macedônia de fora. Coitadinho daquele povo, um povo pobre, passando por... Vamos poupá-los. Mas, meus amados, nós vemos que surpreendentemente, aqueles crentes, passando por dificuldade, eles imploram, não nos deixe fora. De forma alguma. Eles queriam participar, eles queriam fazer parte daquela obra, daquilo que estava acontecendo. Então, olha só, os macedônios entenderam que sim, em primeiro lugar, a oferta começa com sacrifício. Ofertar começa muitas vezes com sacrifício. Olha só, versículo 3, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico. Primeiramente, os macedônios estavam ofertando daquilo que eles tinham, pouco, ou melhor, pouquíssimo. Aquilo que eles podiam, e era pouco, e era com sacrifício. Mas o que eu gosto de destacar é que nunca esgota a minha admiração pela palavra de Deus, é o exemplo. E o exemplo dos macedônios, eles perceberam. Para continuar a ofertar, é somente pela fé. Olha só, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Olha o que diz Lucas 6,38. Dai, e aqui não é receba, aqui é dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando,
vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Meus amados, Paulo está mostrando aos coríntios que os macedônios não ofertaram somente aquilo que eles podiam, somente aquilo que eles tinham capacidade. Eles ofertaram, não era algo que humanamente somente eles estavam fazendo, eles ofertaram acima daquilo que eles podiam. E como isso é possível? Eles têm uma condição, ofertam e fazem acima. Como isso é possível? Os macedônios entenderam que algo que nós como crentes, se entendermos, nós vamos experimentar o poder de Deus, meus amados, e ver o que Deus pode fazer através das nossas vidas para a obra de Deus. Eu costumo dizer, quando eu falo sobre missões, pregando para os jovens, dando aula e falando sobre missões: pastor Benjamin, sabe como Deus poderia fazer? E Ele tem poder para isso. Ele poderia simplesmente fazer aparecer dinheiro na conta da igreja agora. E fazer com que a igreja em Cambé fosse construída, a de Aparecida, Ele pode. Por que Ele fez diferente? Aí eu não consigo explicar para o senhor não, mas uma coisa eu sei, pastor Benjamin: Deus preferiu usar o meu bolso. Ele decidiu usar o seu bolso, Ele decidiu usar as nossas vidas, e é Ele que providencia o recurso para que tudo isso aconteça. Como Deus é bom, os macedônios entenderam isso. Ofertaram acima da capacidade, como eu disse, como é possível, é Deus quem providencia. Eles entenderam, meus amados. Eu experimento isso, pastor, não é apenas 2,8 anos de convertido. Não é apenas há 8 meses, 2 semanas, 2 meses. Pastor, eu experimento essa realidade que eu estou pregando há 28 anos, pastor. Ver Deus providenciar tudo aquilo que é ofertado. Tudo, pastor. Em 28 anos eu experimento Deus fazer milagres. Missões sim, se faz com sacrifício, mas se faz experimentando o poder de Deus. Eu nunca vou esquecer a primeira promessa de fé, pastor, que eu fiz para Deus. Ouvi conferência missionária, eu entendi promessa de fé, que Deus dá o recurso, é Deus que providencia. Você precisa confiar em Deus e experimentar, e Deus vai usar a sua vida. Eu escutei isso. Era o mês de julho, e eu me lembro que ia começar em agosto, eu fiz a minha promessa. Quando foi agosto, eu recebi meu salário, paguei todas as contas, pastor, e quando eu fui olhar, não sobrou 1 centavo para missões. Aí eu lembrei, é promessa. Meu pastor nem sabe que eu prometi. Não é para ele, eu prometi para Deus. Aí eu fui lá na poupança, saquei o dinheiro de missões. Mas ao mesmo tempo eu falei, peraí, eu escutei que é de fé, que é Deus quem providencia. Não era avareza minha, pastor. Eu falei, mas não tem lógica eu tirar da poupança. Isso não é fé, isso é recurso que eu tenho. Isso é negligência minha, eu ainda fui negligente, eu já tinha pago tudo. E eu falei, Deus, eu não quero fazer assim. É pela fé que eu ouvi, Deus é quem providencia. Passou o mês de agosto e chegou o setembro. Irmãos, e quando eu fui receber o meu salário, havia tido aumento. Pastor, dava para pagar a promessa de fé e sobrava. Aquilo que eu havia prometido agora estava garantido. Não tirei da poupança nunca mais, pastor. Nunca mais em 28 anos eu mexi na poupança. Nunca mais eu mexi no dinheiro do carro. Nunca mais eu mexi no dinheiro da luz. Nunca mais eu mexi no dinheiro da água. Deus tem providenciado há 28 anos. É Ele que providencia, meus amados. Os macedônios entenderam isso. Sabe por que aquele quadro tem 33 missionários? E amém por isso. Mas ele poderia ter 66, pastor. Porque precisa de fé e disponibilidade para Deus usar a sua vida, porque Ele faz. Ele faz, meus amados, e eu tenho experimentado isso há 28 anos. Na obra de Deus, Deus levanta pessoas, mas o recurso é Ele que providencia através das nossas vidas, e os macedônios entenderam isso. Você pode fazer mais por missões. Basta apenas entender, você precisa ser um instrumento e Deus vai providenciar os recursos. Os macedônios entenderam. Quarto lugar, nós podemos ver também através dos macedônios. Eles entenderam que missões se faz através de pessoas com visão espiritual. Olha só o versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Nós vimos que humanamente eles não tinham condições. Humanamente eles tinham desculpas. Sabe o que nos impede
de fazer mais para Deus é entender que a gente tem que ver as coisas pelo lado espiritual. Os macedônios não estavam olhando do lado carnal, do lado humano. Eles estavam vendo as coisas do lado espiritual. Eles estavam vendo as coisas do lado de Deus, da visão celestial. Visão espiritual, meus amados, nos faz ver que ofertar é um grande privilégio nas nossas vidas. Olha só, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Olha só o que diz Mateus 6, 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. O mundo, meus amados, no mundo nós temos sim as nossas prioridades. A faculdade, a casa, o carro, a viagem, o plano de saúde, o remédio e assim vai. Mas uma vez salvos, a prioridade do crente deveria ser diferente, deveria mudar. Pastor, muitos não gostam dessa parte, mas eu posso lhe afirmar com toda a autoridade e propriedade, a prioridade dos crentes deveria ser dízimo, promessa de fé e ofertas para a obra de Deus. Aí sim, depois, faculdade, casa, carro. Zander, mas se eu fizer isso, vai faltar. Não vai não, pastor. Eu sou prova disso há 28 anos. Nunca faltou. Nunca faltou. Não, meus amados, eu nunca deixei de comprar um carro novo. Não, eu nunca deixei de ter plano de saúde. Não, eu nunca deixei de colocar meu filho numa boa escola. Não, eu nunca deixei de viajar. Não, eu nunca deixei de fazer isso. Não, eu nunca deixei de fazer aquilo, porque eu confiei no Senhor Jesus Cristo. E é Ele que promete, e o interesse é dele. E uma vez que nós colocamos à disposição, a gente entende que ofertar é um grande privilégio. O primeiro investimento que eu fiz, depois que eu converti e entendi a palavra de Deus, foram investimentos espirituais. Dízimo, promessa de fé, ofertas para construção, ofertas para isso. E Deus cuidou de todo o resto. Ele faz. Os macedônios entenderam isso, meus amados. Eles queriam ser instrumentos e eles viram que ofertar é um instrumento de demonstração de gratidão. A súplica, o rogo, a prontidão, era gratidão no coração. Eles imploraram para participar. Olha só Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Meus amados, só participa financeiramente de missões quem tem sentimento de gratidão. A gratidão vem da visão espiritual. Quem está com a Bíblia na cabeça muda, você vê as coisas de outra forma. E a visão espiritual faz com que os propósitos mudem. Agora o coração é colocado em outro lugar. Sai deste mundo e ele entra na esfera celestial. Os macedônios entenderam. E os macedônios entenderam, em último lugar, missões deveriam ser feitas por pessoas salvas. Versículo 5, não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Aqui está um dos segredos do macedônio. Irmãos, estou falando de ofertas. Ofertar para isso, dízimo, promessa de fé, oferta isso, oferta aquilo. Isso não é o que é a primeira coisa que, não é automático. Isso não é o que vem impulsionado no coração primeiramente. Sabe o que os macedônios fizeram? Primeiramente, a entrega pessoal. É fruto da dedicação da sua própria vida ao Senhor. Eles ofertaram a vida primeiramente. Olha só, 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora muda. E a visão muda, e agora tem gratidão. Quem é salvo faz como primeira oferta para Deus a sua própria vida. E não fizeram como somente nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente. Eles estavam agora ofertando daquela forma, porque a vida já estava ofertada ao Senhor. Quem entrega a vida ao Senhor, quem se oferece ao Senhor como sacrifício vivo e santo, entrega tudo. A carteira, os investimentos, o carro, a faculdade, a família. Entrega a vida e Deus cuida de todo o restante. E quem é salvo, meus amados, isso aqui é importante. Ele oferta para outras vidas. Depois a nós,
pela vontade de Deus. Eles se entregaram primeiramente a Deus, e agora, primeiramente, a vida deles estava entregue. Agora eles estão ofertando para outras vidas, depois a nós, pela vontade de Deus. Voltando para a visão espiritual, ela nos faz ver que Deus quer nos usar como instrumento. Não depende da nossa condição financeira. Os macedônios entenderam. O que teria acontecido com os macedônios se eles realmente acreditassem nisso? Não, nós somos muito pobres, estamos passando por muitos problemas. Não, então deixa nossa região de fora. O que teria acontecido com a obra de Deus? Ela continuava. Deus levantaria outros e outros. Quem não tem visão espiritual não participa financeiramente da obra de Deus. O que acontece se os TBMs falharem? De repente falha com aquele quadro. A Aparecida tem 26 missionários no seu quadro. Se falhar, se começar a pensar diferente e mudar de visão, a obra de Deus continua. Deus continua usando outras, e levanta outras, e levanta outras. Os macedônios entenderam isso. Nós queremos fazer parte. Meus amados, promessa de fé, participar da obra de Deus depende de disponibilidade e visão. Outra experiência que eu nunca vou me esquecer. Eu me lembro uma vez que eu estava com a minha vida financeira no limite. Nós tínhamos começado o nosso negócio, nossa empresa tinha um único produto, pastor, só um produto. E eu fiz as contas, não sobrava nada, a empresa no começo é um sacrifício, falta mais dinheiro do que sobra. E eu tinha reduzido a minha retirada, eu tinha a promessa de fé normal do dia a dia, e eu pensei, eu gostaria de fazer alguma coisa a mais por missões. Mas fiz as contas. E falei, não é possível, não tem como. E um dia eu estou andando, atendendo clientes, e eu falei assim, como que não tem? Espera aí. E o produto que nós fazíamos, nós produzíamos cerca de 2.000 unidades por mês, pastor. E eu pensei, tem 2 tamanhos desse produto. O menor, a cada unidade vendida, 10 centavos para missões. O maior, 10 centavos para missões, o menor, 5 centavos para missões, de tudo que vender. E eu fiz o propósito, coloquei diante de Deus. E nós criamos um quadro missionário para a nossa empresa. Passou-se uns dias, pastor, eu fui fazer as contas. De 2.000 para 6, 7, 8, 10.000 unidades. Dá para fazer mais ou não dá, pastor? De lá para cá nós nunca mais paramos. E eu mais uma vez, a última para terminar, eu me lembro uma vez que eu era um representante comercial, não sei se eu já contei isso aqui, mas faço questão de contar novamente. Eu havia feito as contas também, não sobrava nada, pastor, mais uma vez, que lástima que toda vez a vida está no limite. Que lástima não, pastor, é uma bênção quando a vida está no limite. Oportunidade de confiar em Deus. E me deu um clique, eu gostaria de fazer uma oferta especial. Tinha a promessa de fé normal do dia a dia, eu gostaria de dar uma oferta a mais para missões nesse mês. E pensei, acho que em 3 missionários. Fiz as contas. Nada, não sobrava, pastor. Aí eu estou andando, acho que eu andava de moto na época ainda, e eu falei assim, eu lembro que teve uma reunião da empresa que eu representava. Era uma premiação que ia ter sobre a venda do mês de julho. Quem conseguisse os objetivos teria uma comissão extra de R$150 na época, isso há muitos anos atrás. E eu falei assim, quem disse que eu não tenho dinheiro para ofertar para missões? Só que, pastor, era assim, o auge da minha venda era R$13.000 no recorde. Julho era mês de férias, eram docinhos da Dori, que a venda em julho. E o objetivo de venda era 15.800, mais do que o recorde que eu tinha no auge das vendas. E eu falei assim, eu tenho dinheiro sim, eu vou ganhar esse prêmio, e esse prêmio é para missões. Para piorar, pastor, eu ia levar a irmã Aparecida para fazer a sua primeira viagem missionária, 1 semana fora. Julho, vendas caem, eu ia ficar 1 semana a menos sem trabalhar. Falei, meu Deus, se o senhor me der, é para missões. E eu fiz minha viagem, voltei, comecei a visitar clientes, visita clientes de cá, cliente de lá. E eu me lembro, eu nunca vou esquecer que eu cheguei no cliente, falei, olha, eu tenho esse produto aqui, está vendendo bem, deixa eu mandar meia caixa para o senhor, para que o senhor possa... Não, manda 2 caixas para mim. E os clientes são assim, eles vão tirando o pedido, chegam lá e eles falam assim, chega, tá bom, eles precisam comprar mais, mas param, cansam. E eu me lembro de 2 clientes que pegou e falou assim, me dá o seu catálogo, estou te comprando pouco, esse mês eu quero comprar mais. Passou-se o mês, pastor, fechou o último dia, faltava cerca de R$600 para fechar e ganhar a premiação. Visitei tudo. Tinha um cliente que ele me atendia de 3 em 3 meses, pastor. E os 3 meses davam naquele mês. Quando eu voltei de viagem, liguei para eles, Zander, estou precisando, mas está difícil, eu estou sem tempo. Chegou perto de novo, eu liguei, Zander, não posso te atender, eu estou precisando, mas não tem jeito. E eu cheguei no escritório, fiz a soma, faltava 16 mil, minha gerente chegou e falou assim, Zander, e aí? Eu falei, olha, Sandra,
Falta 16. Mas não tem nenhum cliente para você ligar. Tem um, sabe aquele fulano da CEI? Liga para ele agora, Zander. Irmãos, eu lembro de pegar o telefone discado. Eu sou meio pré-histórico. Discado, não era celular. E o Deus toca no coração deste homem. E eu lembro que atendeu, ele disse, eu falei, olha, eu sou o Zander da distribuidora tal. Ele, olha, eu estou precisando. Eu estava preparado para ouvir, não tenho tempo. Ele, olha, só que se você vier aqui agora, eu te atendo. E eu confesso, irmãos, eu cometi um pecado. Eu fui voando, correndo. E foi Deus, toca no coração desse homem. E esse homem andava de um lado para o outro. E ele não me atendia, não vai dar tempo. Até que ele sentou na mesa. 5 caixas, 8 caixas, 6 caixas, 7 caixas, 8 caixas. Não tinha celular não, pastor. Era a soma na calculadora. E eu somei R$800 o pedido. Mas tinha um problema, eu tinha que chegar na empresa, não era smartphone, não transmitia automaticamente. Eu corri mais uma vez, cometi outro pecado, corri, achei uma papelaria, mandei um fax. Eu sou pré-histórico, fax. Chegou o fax, eu esperei, aí eu descansei. Deus, eu fiz o que eu podia. Agora é com o Senhor. E chegou a reunião, pastor. A minha meta era 15.800, eu vendi tipo 16. Eu pergunto para o senhor, pastor, dá para fazer um pouco a mais para missões? Ou não dá? Não tirei da água, não tirei da luz, não tirei da energia. E era impossível ganhar aquele prêmio, naturalmente. Meus amados, quem providencia é Deus. Aí agora você oferta a sua vida e pode ofertar para outra vida. Os macedônios entenderam isso, meus amados. Para terminar, nós podemos ver. O que os macedônios entenderam? A salvação chega aos perdidos através de mensageiros. A obra de Deus começa com mensageiros e se estende a outros instrumentos. Para a obra de Deus, Ele usa o seu povo e providencia os recursos. Missões se faz através de pessoas com visão espiritual. E missões precisam ser feitas por pessoas salvas. Como é a sua visão por missões? Como é o seu amor por missões? Qual é a sua disponibilidade por missões? Os macedônios foram um exemplo. E que eles continuem sendo exemplo para esta igreja, que é uma igreja missionária. Como Deus é bom, meus amados, e Ele quer usar a sua vida. Se coloca à disposição e você vai experimentar assim como os macedônios experimentaram.